Trechos de leitura do livro A Noiva Sacerdotal de Anna Rountree, capítulo 8. A Sala de Troféus de Satanás. Jesus me segurou com o braço estendido, estudando o meu rosto. Ele sorriu, virou-se e liderou o caminho em direção ao edifício. A amostra no vale estava vermelha, como se o edifício estivesse recebendo a luz de um incêndio florestal distante. Era assustador. O edifício lançava longas sombras em todo o vale. As sombras viajaram pelo prédio até chegarem a 2 enormes dragões de mármore preto no topo. E esses dragões estavam frente a frente, com as suas asas levantadas e se tocando como os querubins sobre o propiciatório. O edifício era uma paródia da Arca da Aliança. Estava mortalmente escuro, como se fosse feito de antimatéria. O exterior de mármore preto estava molhado e a umidade insuportável tornava difícil respirar. Guerreiros das sombras. Milhares de soldados estavam ombro a ombro em todos os 4 lados do edifício. Eles usavam um estilo antigo de armadura, cujo desenho eu nunca tinha visto. Esses guerreiros estavam acampados ao redor do prédio, assim como os levitas foram instruídos a se acampar ao redor do tabernáculo do deserto. Nenhum deles se moveu quando passamos por seus números, no entanto. Por quê? Eu me perguntei. Olhei para baixo em suas fileiras para ver se conseguia discernir o motivo de não terem se movido. Os rostos dentro dos capacetes eram sombras, mas seus olhos nos rastrearam. De repente lembrei-me de como os 2 anjos enviados para resgatar Ló cegaram temporariamente os homens de Sodoma. Pensei, Jesus deve ter deixado esses demônios inertes. Eles estavam alertas, mas eles eram incapazes de ação. Eles mantiveram suas fileiras como soldados de argila, enterrados com os primeiros imperadores chineses. A abordagem. Depois de passar pela maioria das fileiras de soldados, Jesus se aproximou do prédio. A estrutura parecia um gigantesco mausoléu. À medida que nos aproximávamos, pude ver os dragões de mármore negro respiravam, assim como os macacos de mármore preto que formavam uma decoração ao redor do topo do edifício. Estes nos olhavam com o canto dos olhos. As portas duplas maciças se destrancaram quando nos aproximamos. Elas abriram lentamente. Cada porta pesava muito. Elas tinham retratos das supostas conquistas de Satanás. Estes foram executados em relevo de bronze e eram semelhantes às portas das catedrais europeias, que frequentemente retratam a vida de Cristo. O interior. As portas se abriram para nos dar entrada para uma grande sala sem janelas. O cheiro dentro da sala era odioso. A sala, como o vale, parecia iluminada por fogos distantes. Meus olhos viajaram até uma pesada moldura ornamental suspensa. Ela formava uma coroa ao redor da parte superior da sala. Um texto estava escrito nela em uma linguagem antiga, de cunhas e triângulos. Jesus acenou com a mão e as letras mudaram de forma que eu pude ler a inscrição. O texto proclama os 5 desejos de Satanás, com os quais ele pretendia se elevar acima do trono de Deus e se coroar rei do universo. Eu estremeci. Pendurados de cabeça para baixo nesta moldura ornamental, estavam demônios metade fêmeas, metade morcegos, as Lilith. Os demônios vampiros que caçam à noite. Eles eram repugnantes. Abaixei meu olhar e vi a razão do fedor na sala. Excremento de morcegos. Em exposição. Mesas de exibição flanqueavam os 2 lados da sala. Elas estavam cobertas com o que parecia ser veludo preto. Os objetos em exibição brilhavam com luz de dentro. Os objetos eram bonitos não por causa do acabamento requintado, nem porque estavam incrustados com joias. Em vez disso,
Eles pareciam ter alguma beleza concedida a eles por Deus. Eles eram dele, pois seu povo os havia usado. Agora, eles estavam em exibição, como lembranças de guerra. Eu rapidamente olhei para as mesas com espanto. Esta era uma sala de troféus. Roubado de Deus. Cada artigo foi etiquetado com um marcador de argila. As mesmas cunhas e escrita em formato triangular estavam nesses marcadores, como na moldura ornamental. Mais uma vez, Jesus acenou com a mão, a linguagem mudou para que eu pudesse ler os rótulos. Em exibição estavam a medida justa, o tamborim de Miriam, as representações de Bezalel para os trabalhadores, dos padrões dados a Moisés no monte, a tigela da viúva, vários instrumentos musicais de design antigo e assim por diante. Passamos artigo após artigo que tinha sido usado por Deus de uma forma extraordinária e depois roubado dele. Eu só poderia supor que eles foram levados para o campo do inimigo por causa dos pecados do povo de Deus. Fiquei animada, no entanto, com os espaços vazios nas mesas. Os rótulos mostravam artigos que aparentemente haviam sido resgatados para serem usados pelo povo de Deus novamente. A espada de Golias que foi usada por Davi estava faltando, a harpa de Davi tinha sido recuperada, havia um espaço vazio onde uma vez uma bandeira havia sido exibida. Ao nos aproximarmos do fundo da sala de troféus, eu vi uma túnica branca bordada em um cabide preto. Ela emitia luz. Satanás a havia exibido para si mesmo, como se fosse uma aquisição valiosa. O mural. Além desse artigo, na parte posterior havia um mural do tipo afresco vívido. Diante do mural, velas pretas estavam acesas. As luzes das velas pareciam dar vida própria ao mural. O mural começava em sua base, recontando vez após vez as torturas brutais de alguns do povo de Deus. Aqueles sendo torturados ainda pareciam vivos. O mural era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Era semelhante a um holograma. A luz das velas fazia com que os quadros tivessem ação progressiva, de modo que os sofredores voltassem a sofrer, com Satanás supostamente obtendo a vitória repetidas vezes. Bárbaro. O trono de crânios. Meus olhos viajaram por essa montanha de carnificina até cerca de 1/3 do caminho até o teto. Aqui, o mural começou a representar um monte de crânios. Este monte se elevava a um trono de crânios, sobre o qual sentavam-se as pernas de um bode, um sátiro. A criatura entronizada tinha o torso e os braços de um humano, mas a cabeça e os chifres de um bode. Na mão esquerda do bode homem estava a imagem do mundo. Em sua outra mão estavam localizadas 2 chaves. O contorno das chaves ainda estava lá, mas as chaves da morte e do Hades tinham sido removidas das suas mãos. O mural subia até cobrir a primeira metade do teto, como um dossel assustador. Era Satanás, semelhante a um bode, entronizado em uma pilha montanhosa de crânios humanos. Ele estava se regozijando em um esplendor sinistro. Enquanto Deus, o Pai, é entronizado sobre os louvores de seu povo, Satanás é entronizado sobre suas selvagerias assassinas e crueldades sádicas. Um arrepio percorreu meu corpo. A luz tremulante das velas pretas fez com que o rosto de Satanás se movesse, aparentemente, mudando diante dos meus olhos. Seus olhos de cobra me encararam. A túnica bordada. Jesus tocou meu ombro. Eu hesitei. Começamos a caminhar em direção à aquisição que estava bem atrás. Uma túnica bordada. O comprimento era longo, com mangas compridas. O corte da vestimenta era simples. Um homem ou mulher poderia tê-la usado. Sua riqueza residia no bordado,
que era executada em ouro branco, de excepcional pureza. O bordado surgia da túnica. O padrão era intrincado e excepcionalmente bonito. Conforme se movia um pouco diante da vestimenta, todas as cores dentro do esplendor do Pai pareciam surgir em sua superfície. O peso e a espessura dos vários fios de ouro pareciam simbolizar os atributos do Senhor. O manto refletia isso como se os atributos do Senhor tivessem sido tecidos na túnica. O bordado. Eu não tinha ideia de que uma vestimenta pudesse comunicar o que era do caráter de Cristo. Ainda assim, eu queria me mover um pouco na frente do bordado para verificar o que estava bordado no tecido. Recebi a impressão de que o que estava bordado era um coração de compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência. A vestimenta também refletia o suportar um ao outro e perdoar um ao outro. O fio que tinha maior peso e que era usado com mais frequência era o amor. Isso fazia parte do caráter de Cristo que Paulo enumerou em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Ele havia dito ao corpo de Cristo vivo naquela época para vestir essa vestimenta. Se ele lhes disse para vesti-la, eles deveriam estar com ela, mas não a estavam usando. Eu concluí que o pecado acabou permitindo que as vestes fossem tiradas dos filhos de Deus. Triste. Tínhamos grande necessidade disso. Jesus falou comigo calmamente. Essa vestimenta é para a alma e o coração. É uma vestimenta interna que se torna visível por meio de ações, por meio de decisões que efetuam a unidade em Cristo. Ele continuou: eu sou a nova vestimenta interior, outra vestimenta além do eu. O outro supremo é o próprio Deus, o Pai. Os direitos dele, as necessidades dele e os desejos dele antes de tudo. Eu comprei vocês para o nosso Pai. Eu os lavei e os vesti com vestes de santidade e beleza, vestes de salvação e justiça. Ana, vista-se de mim. Vestes de salvação são para toda a pessoa, corpo, alma, coração e espírito. Vistam-se de mim, de atributos de justiça, que são lindos para Deus, o Pai. Eu me virei para olhar para a túnica e era primorosa. As virtudes do Senhor tecidas na vestimenta trouxeram o corpo de Cristo ao vínculo perfeito de unidade. Paulo havia dito isso. Como precisávamos agora. O Senhor continuou. A vestimenta bordada deve ser usada por aqueles que são a noiva. Foi transmitida em nossa família. Aqueles que estavam entrando em plena união comigo o usavam. Não há nada igual a isso. Pertence à nossa família. Ao olhar para a túnica, percebi que entrar em um relacionamento mais profundo com Cristo significava entrar em uma aliança mais profunda com o seu corpo. Os dois são inseparáveis. A recuperação. Me escute com atenção, Jesus disse calmamente. Quero que você remova a túnica e suba rapidamente nas minhas costas. Sem hesitar, ele colocou a mão no topo do cabide de veludo. Não tive tempo para pensar. Obedeci imediatamente e comecei a remover a túnica. Quanto mais eu desamarrava a roupa, mais forte o Senhor pressionava no topo da prateleira. Eu acho que ele estava compensando algum peso de glória nisso. Ele continuou a pressionar o topo da prateleira enquanto eu dobrei a túnica bordada para que pudesse ser carregada. Quando a vestimenta estava segura, eu olhei para Jesus. Ele deu um lampejo de sorriso, piscou para mim e então tirou a mão da prateleira. A fuga. Gritos, sirenes e alarmes de todos os tipos surgiram imediatamente ao mesmo tempo. Todas as restrições foram removidas.
de tudo dentro nesse reino. Rapidamente o Senhor se tornou a águia branca. Nervosamente eu subi em suas costas. Os demônios morcegos vampiros abriram suas enormes asas. Seus olhos estavam vermelhos sangue. Eles assobiaram por suas bocas compresas. Eles estavam enlouquecidos de fúria. As portas da frente da sala de troféus começaram a se fechar. A águia branca teve que voar com suas asas perpendiculares ao chão para passar pela abertura estreita. Eu apertei meus braços e pernas ao redor dele, pressionando a túnica entre o meu corpo achatado e as suas costas. Passamos pela abertura como um. Com gritos lancinantes, todos, morcegos, macacos, dragões, soldados, acordaram. Parecia que tudo no extrato corrompido soprava sobre nós a perseguição. Gritos estridentes, berros, urros, uma desarmonia de sons de gelar o sangue, erguidos atrás de nós. Eles eram um rolo compressor frenético. Os dragões de mármore se soltaram do topo do edifício com todas as rachaduras e rasgos que acompanham uma estrutura sendo destruída. Os macacos de mármore preto se libertaram violentamente para se juntar à caça. As Liliths e os guerreiros das sombras os perseguiam com raiva. Quer estivessem com cascos, asas, garras, não voassem ou estivessem no ar, eles nos pressionaram. Eles eram uma horda assassina de frenesi e raiva. Demônios de outras partes do segundo céu rapidamente se juntaram a eles na perseguição. Todo o segundo céu parecia um animal ferido e perigoso. Os gritos de gelar os ossos que subiram daquele lugar fizeram meu sangue gelar. Horrível. Agarrei-me à águia branca. Foi um passeio bravio, mas estimulante. Eu joguei minha cabeça para trás, engolindo ar e rindo silenciosamente. Deixe-os rugir. Era só isso, um rugido, um show. Eu estava com Jesus. E Jesus havia conquistado a vitória. Deixe-os rugir. Açafrão e Onisha. De repente houve uma liberação das fragrâncias de açafrão e Onisha. Mais cara do que o ouro puro é a fragrância do açafrão que vem da noiva do Senhor, pois simboliza a fé. Onisha significa rugido, mas é o rugido autorizado do leão da tribo de Judá. Essas fragrâncias inestimáveis, liberadas do meio do céu, exibiram a vitória triunfante do Senhor. O voo. A águia branca voou para o aprisco das ovelhas. Meus sapatos caíram de meus pés quando ele voou pelo portão único e começou a subir. Os demônios do lado de fora da parede gritaram de fúria. Eles seriam punidos por permitir que a vestimenta fosse tirada. Eles e nós sabíamos disso. O Senhor continuou a voar para cima. Havia grande força no bater de suas asas. O miado tornou-se menos distinto à medida que nos afastávamos em direção ao terceiro céu. Enquanto voava, ele falou alto comigo para que eu pudesse ouvi-lo. Você vai usar essa túnica, Ana. Foi restaurada a casa de nosso pai. Agora, muitos irão usá-la. Com grande poder, ele continuou a subir. Quase rindo, ele gritou para mim. Algo antigo,